Você já imaginou como a vida de uma estrela pode se transformar em algo totalmente inesperado? Neste vídeo, vamos revelar aspectos pouco conhecidos da trajetória de Agnetha Fältskog, a voz icônica do ABBA, e você vai entender por que sua história merece ser contada até o fim. O que aconteceu com ela é mais profundo do que simples escolhas pessoais, mas a resposta só ficará clara ao longo do caminho. Antes de continuar, respire fundo, relaxe os ombros e deixe-se levar pela narrativa. Às vezes, compreender histórias assim também nos ajuda a refletir sobre a nossa própria vida. Quando ouvimos o nome de Agnetha Fältskog, a integrante mais lembrada do lendário grupo ABBA, a primeira imagem que surge é a de uma mulher incrivelmente bem-sucedida, admirada por sua beleza singular e pelo talento musical inquestionável. Durante décadas, milhares de fãs em todo o mundo se declararam fascinados por ela, desejando ser como Agnetha ou sonhando apenas em passar um único dia obrigado. Mas para quem ainda guarda essa visão idealizada, prepare-se. A verdade sobre a vida de Agnetha pode ser um dos maiores choques que você já recebeu. Pouquíssimas pessoas realmente conhecem os detalhes que marcaram sua trajetória, e justamente por isso sua história se torna ainda mais impactante. Hoje, aos 74 anos, Agnetha escolheu passar sua velhice em isolamento, vivendo em uma fazenda afastada na ilha de Queru. Essa decisão de viver só já foi confirmada em várias ocasiões, e familiares próximos a descrevem como alguém silenciosa, reservada e que prefere manter-se distante do convívio social. É triste ouvir isso, sobretudo para quem se recorda de que Agnetha jamais foi esse tipo de mulher. Seu afastamento da mídia alimentou inúmeras especulações ao longo dos anos. E depois de um longo silêncio, ela surpreendeu ao aparecer novamente na televisão, após 17 anos sem dar entrevistas. Mas a grande questão permanece: por que ela se retirou em primeiro lugar? Embora Agnetha tenha declarado em algumas entrevistas que está feliz longe das câmeras, muitos acreditam que existe algo muito mais profundo por trás dessa decisão. Afinal, para alguém que passou praticamente toda a vida sob os holofotes, sendo observada a cada passo, um afastamento tão radical não acontece sem motivos fortes, e há sempre razões escondidas que precisam ser compreendidas. Para encontrar essas razões, precisamos voltar no tempo, à sua fase de maior destaque dentro do ABBA. Infelizmente, foi ali que começaram os traumas e as feridas que a acompanhariam por décadas. O fator mais mencionado como determinante para seu isolamento foi o tratamento cruel que recebeu da mídia, tanto no auge da carreira quanto depois. Muitos acreditam que o assédio constante e o bullying disfarçado de cobertura jornalística foram os principais responsáveis por essa decisão drástica. Todos sabemos que a mídia hipersexualizou e objetificou Agnetha de maneiras extremamente desumanas. Isso não foi apenas observado pelo público. A própria cantora admitiu em várias ocasiões como esse processo a feriu profundamente. Embora Agnetha fosse celebrada mundialmente por sua beleza estonteante e seu talento incomparável, tornando-se rapidamente um verdadeiro símbolo internacional do sucesso da música pop, havia um lado obscuro que se grudava à sua imagem pública. E no topo dessa lista de situações desagradáveis estava algo que ela nunca buscou nem aceitou de bom grado: a hipersexualização. Durante a ascensão meteórica do ABBA, nos anos 1970, a obsessão da mídia pela aparência de Agnetha começou a ofuscar suas contribuições musicais extraordinárias. Apesar de sua voz poderosa e inconfundível ser reconhecida, o foco raramente permanecia em sua arte. Quase sempre, os holofotes se desviavam para seu corpo, especialmente suas curvas e sua figura loira de impacto.
Em entrevistas e reportagens, mais atenção era dada à sua silhueta e ao brilho de seus cabelos do que ao seu talento como artista e como mente criativa por trás do grupo. Sessões de fotos, videoclipes e aparições públicas seguiam o mesmo padrão. A câmera parecia sempre procurar os ângulos que enfatizassem seu corpo, com closes que a reduziam a uma imagem sensual. Como era de se esperar, essa exploração deixou Agneta profundamente desconfortável e ferida, e não se limitava apenas às páginas de revistas ou à tela da televisão. Essa objetificação infiltrou-se em toda a sua vida política. Ela recebia mensagens nojentas e inapropriadas, muitas vezes sendo alvo de fantasias doentias. Para muitos homens ao redor do mundo, Agneta passou a ser vista não como a artista brilhante que era, mas como um objeto de desejo. Ela mesma admitiu sentir-se desconfortável com a forma como sua aparência era constantemente discutida. No entanto, sendo parte de um grupo incrivelmente bem-sucedido, tinha pouco ou quase nenhum controle sobre a narrativa que a mídia construía em torno de sua imagem. Houve até momentos que ultrapassaram o limite do absurdo. Em uma entrevista que mais tarde se tornou viral, um jornalista afirmou ter lido em algum lugar que Agneta era a mulher com o bumbum mais sexy e teve a audácia de perguntar se aquilo era verdade. Germaine Greer, autora do influente livro The Female Eunuch, comentou sobre esse episódio, afirmando que não era surpresa alguma. Afinal, era comum que as pessoas deixassem de perguntar a Agneta sobre a música em que tanto trabalhava, preferindo interrogá-la sobre questões fúteis e humilhantes. Até mesmo Kinga Marie Helling, responsável pelos figurinos e pela maquiagem do ABBA, expressou sua indignação, ressaltando o quão cruel e injusto é reduzir qualquer ser humano a uma simples parte do corpo. É difícil até imaginar como Agneta se sentia enfrentando esse tipo de abuso velado, dia após dia. À medida que a fama do ABBA crescia, também crescia seu desconforto com os holofotes. A cantora passou a adotar uma postura cada vez mais reservada, buscando refúgio na privacidade como forma de se proteger do olhar voraz do público. Mas a verdade é que essa dolorosa história de objetificação sexual, exploração midiática e assédio não foi, nem de longe, o fim dos obstáculos que ela teria de superar. Nos bastidores, longe das luzes do palco, Agneta travava outras batalhas silenciosas, pessoais, íntimas e igualmente devastadoras. Ela nunca revelou em detalhes todas essas dificuldades durante sua fase no ABBA, mas muito se sabe sobre como lutou para equilibrar a vida de mãe com a carreira internacional. Em uma entrevista sincera, Agneta confessou que iniciar uma carreira de tamanha proporção ao mesmo tempo em que desejava ser mãe foi um dos maiores desafios de sua vida. O dilema era constante. Não queria deixar os filhos para trás durante as longas turnês, mas sentia a obrigação de estar presente também para o grupo que dependia dela. No fim de cada dia, acabava adormecendo com um peso de culpa, sabendo que tanto seus filhos quanto o ABBA precisavam dela. Porém, quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava conciliar e atender a todas as demandas. E assim, por trás do sorriso diante das câmeras, Agneta carregava uma luta silenciosa que poucos eram capazes de enxergar. Uma luta que nos leva a entender ainda mais o próximo capítulo de sua história. O próprio Björn Ulvaeus, então marido de Agneta, já compartilhou lembranças dolorosas desse período. Uma das mais marcantes foi quando o casal voltou de uma longa turnê e descobriu que a filha, ainda muito pequena, não reconhecia os próprios pais. Para qualquer mãe ou pai, essa cena soa como um verdadeiro pesadelo. E para Agneta,
foi um golpe profundo no coração. E já que falamos de Agnetha e Björn, é impossível ignorar outro episódio que abalou sua vida: o divórcio entre os dois. Aquilo que parecia ser um casamento feliz desmoronou, transformando-se em mais uma tragédia pessoal que ambos tiveram de enfrentar. O motivo da separação sempre foi uma questão difícil de responder. O que se sabe, porém, é que não foi uma decisão fácil de tomar e muito menos simples de superar, principalmente para Agnetha. Ela mesma chegou a admitir que, depois do fim do relacionamento, precisou buscar ajuda em terapia. A dor se intensificou ainda mais quando, menos de uma semana após a separação, Björn apareceu ao lado de uma nova companheira. Para Agnetha, foi devastador, uma ferida emocional que a deixou em pedaços. Quando um parceiro segue em frente tão depressa, geralmente o outro carrega o peso mais cruel. Nessas horas, a dúvida mais amarga ecoa: será que o relacionamento teve algum valor real? Em meio a esse turbilhão, o ABBA lançou The Winner Takes It All, uma das canções mais poderosas do grupo. Os vocais de Agnetha, cheios de emoção crua, transmitiram perfeitamente a dor do fim do casamento. O curioso é que a música foi escrita pelo próprio Björn, inspirada diretamente no colapso da relação. Ainda assim, Agnetha abraçou a canção, declarando mais tarde que interpretá-la foi uma forma de extravasar todos os sentimentos intensos que vivia naquele momento. Logo após o divórcio, em algumas entrevistas, ela chegou a afirmar que se tratava de uma separação feliz. Mas, para o público, aquilo não soava verdadeiro. E de fato, com o tempo, confirmou-se que era apenas uma máscara. Em seu livro As I Am, publicado em 1997, Agnetha revelou sem rodeios que não existe tal coisa como um divórcio feliz, sobretudo quando há filhos envolvidos. As cicatrizes emocionais permaneceram e nunca desapareceram completamente. Talvez tudo o que ela viveu, tristezas, decepções, humilhações públicas, perdas íntimas, tenha se acumulado até um ponto insuportável. E sua única forma de reencontrar paz foi afastar-se totalmente das pessoas e situações que a feriram. No silêncio e no isolamento, ela finalmente encontrou um pouco da calma e serenidade que tanto lhe ficou. Mas fica a pergunta: esse seria o preço da fama, um preço que só Agnetha precisou pagar? Porque, apesar de tudo, seu legado permanece intocado. Ela continua sendo uma das vozes mais queridas da música pop e ocupa um lugar especial na história cultural mundial. E você? Acredita que tudo tudo o que aconteceu com Agnetha foi apenas uma sucessão infeliz de coincidências? Ou ela foi de fato explorada, abusada e injustiçada ao longo da vida? Teriam os outros integrantes do ABBA se aproveitado de sua posição fragilizada diante da mídia? Ou foi culpa dela por não conseguir se proteger? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão pode trazer novas luzes para essa história. E enquanto reflete, cuide de você mesmo. Tome um copo d'água, respire fundo e compartilhe suas emoções.